aqui parece que a Moondrop partiu do que era bom no True, resolveu as poucas limitações que existiam nele e potencializou bastante os atributos, entendeu? O resultado... Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone. E quem tá no hobby há tipo 1 ano ou 2 deve se lembrar de como foi quando o Moondrop 2 foi lançado. Ele veio depois do Quarks, da própria Moondrop, e do KZ ZX Pro, que já eram fones que traziam um desempenho assim bem incrível para fones que custavam aí na casa dos $20. Mas o 2 chegou desbancando todo mundo. O vídeo do Chronicle, cara, na época, sobre esse fone, eu lembro que foi um vídeo, assim, emblemático. Ele dizia basicamente assim, comprem esse fone. Sendo que ele tinha sido responsável pelo tuning do KZ ZX Pro, que, de certa forma, né, foi justamente o fone que o True suplantou. Mas da mesma forma que o True chegou chutando a porta, o mesmo aconteceu com outros fones pouco tempo depois. Eu mesmo, cara, substituí o True na lista de recomendações pelo Triple Inlay, eu acho, mas depois pelo 7Hz Zero e finalmente pelo KZ Defy há não tanto tempo. Mas agora a Moondrop lançou um sucessor do True. É esse cara aqui, muito criativamente denominado Moondrop True 2. Ele custa um pouco menos do que o True original até, ele custa $19 ao invés de 20, né? Em tempos de impostos altos isso faz diferença. Ele foi enviado pela Shenzhen Audio, eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Bom, como é de se esperar, o unboxing é simples, tá? Mas é legalzinho. Ele vem nessa caixinha aqui, que é super bonitinha até, não tem esses negócios de waifu, mas uma caixinha legal. Aí ele tem aqui um berço de espuma, ele vem aí depois com uma caixinha que tem as ponteiras, manual e tudo mais. Eu achei um unboxing mais caprichado do que o do primeiro True, do 7Hz Zero e dos fones da KZ em geral, por exemplo. Já o fone é esse aqui. Olha só. E a gente vê que a Moondrop resolveu uma das maiores críticas ao True, que era o cabo fixo. Aqui, olha só, você tem um cabo removível. E não é só isso, o próprio cabo em si é muito melhor do que o cabo do True original, cara. Eu lembro que no True original era um cabo meio emborrachado, que empolava, que era uma beleza. Esse aqui, cara, olha só, é prateado, super bonitinho, conveniente, ele é fino, não embola. Adorei. Já o corpo do fone é exatamente o mesmo do True, tá? É um corpo de metal, bem construído e pelo menos pra mim proporciona um excelente encaixe e ótimo conforto. É um fone bem pequenininho, então ele acaba sendo bem ergonômico pra mim, cara. Eu gosto muito dele em termos de conforto. Isolamento também, tá? É um ótimo isolamento. É melhor pra mim do que o do Zero. Então, assim, no final das contas, é basicamente um Moondrop Gil em termos físicos, o que é curioso, né? Porque o Gil custa $40, né? Eu até achava que o motivo dele custar $40, o dobro do True, era por causa da construção melhor, principalmente por conta do cabo que é removível no Gil. Mas com o True 2, a Moondrop mostrou que não, então não sei bem por que ele é o dobro, tá? A única coisa que o True 2 perde em relação ao True original, cara, são nas ponteiras inclusas, porque aqui são ponteiras normais de silicone, não são mais aquelas spring tips da Moondrop, que são ponteiras mais sofisticadas, mas assim, super tranquilo, né? Afinal, aqui a gente ganhou o cabo removível, que é muito mais interessante, porque as ponteiras aí você compra se você quiser. Em termos de acessórios, cara, a única coisa inclusa é essa bolsinha aqui para transporte, que é a mesma de alguns fones da True Fear. Nada demais, tá? Bem basicona, mas melhor do que nada. Então, fisicamente, é isso. É um True que entrega um ótimo encaixe, conforto, isolamento, mas agora com um excelente cabo removível e com uma experiência de unboxing mais interessante. Agora, e no som? Isso eu já explico porque antes, se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de clicar no botão de like e de se inscrever aqui no canal. É um pequeno gesto seu que faz uma enorme diferença para o meu trabalho.
E por falar em trabalho, eu convido você a conhecer o meu outro trabalho, que é a minha própria marca de fones de ouvido, a Cuba Audio, e o nosso headphone, o disco, disponível em várias versões. Light, clássico, pro e Bluetooth, e feito para ser um fone definitivo que se transforma para se adequar ao seu momento. Link na descrição, caso você queira conhecer. Agora sim, Two 2. Cara, não foi só na parte física que a Moondrop resolveu as limitações originais do Two. Foi no som também. Esse vai acabar sendo um review talvez um pouco mais curto, tá? Porque dá para resumir bastante o Two 2 comparando a outros fones dessa categoria mais recentes. Mas assim, indo direto ao ponto, fantástico, cara. É um daqueles fones que você ouve e você não acredita muito que ele custa tão pouco. O Two original era, e ainda é, um fone incrível pelo preço, tá? Mas a parada é que algumas pessoas sentiam que é um fone com graves mais leves e agudos mais intensos. Então, por mais que ele fosse um fone muito detalhado e muito aberto, e com uma tonalidade super correta, não era um fone exatamente divertido ou um all-rounder tão bom, porque ele podia, em algumas situações, ser um fone um pouco mais frio, um pouco ardido e não tão envolvente assim. O 7Hz Zero, ele trouxe justamente uma personalidade mais envolvente, porque ele colocou um tiquinho a mais de graves e tirou algumas pontas dos agudos, vamos dizer assim. Depois veio o KZ-Defy, com uma pegada ainda mais calorosa, né? Um pouco mais para essa direção, mais agradável, com graves ainda mais fortes e agudos levemente mais tranquilos também. Só que isso fez com que, em algum grau, ele soasse ligeiramente menos técnico. E é aí que entra o Two 2. Cara, para mim ele traz o seguinte: os graves do Defy, os médios que existem em comum entre o Defy e o 7Hz Zero, e agudos que estão entre o Defy, que é mais caloroso, e o Zero, que é mais brilhante. Assim, todos esses, tá? Que fique claro, são fones muito próximos, os três. Eu acho que é muito uma questão de gosto pessoal você escolher entre eles, porque assim, realmente são só, pelo menos para mim, pequenos ajustes aqui e ali, a tonalidade geral é muito parecida. Mas assim como nesses outros, o que o Two entrega é um tuning de referência, tá? São graves fortes, ok? Assim como no Defy, na configuração de tuning que eu gosto, né? Que eu falei no review dele. Mas é um forte que me agrada muito. É um pouquinho mais leve do que uma curva Harman, mas não muito. Eu diria que ele tá ali no universo daqueles graves Harman. Então assim, ainda que ele não chegue num nível que eu consideraria tipo um fone bass head, são graves que têm bastante força, muita autoridade, excelente extensão, mas eu acho que eles se sentem em casa, cara, tanto com gêneros mais calmos, quanto em música eletrônica, hip hop, rock e os estilos que se beneficiam dessa pegada mais intensa. Eu acho que tem gente que pode achar que são graves demais, eu entendo, mas pra mim eu acho que é uma personalidade muito coerente aqui. São graves que tem... Sabe aquela personalidade que lembra, cara, um bom sistema de caixas, no sentido de que eles têm uma quantidade mais física, mais corpulenta, entendeu? É bem por aí. Definição e textura são ok, mas nada tão incrível. Você tem uma definição legal, assim, não é nada perto daqueles graves de uma nota só, mas ele também não chega no nível de fones mais sofisticados. Você pega uma Geminis do Thomas Novoa, eu sinto que talvez ele tenha uma gordura mais aqui que pode prejudicar um pouquinho a definição dele. Mas nada demais, tá? Assim, tô falando de um fone de $20, não dá pra esquecer isso. Então tá super ok pro fone desse preço. Eu acho sim que em termos de definição o Zero acaba sendo um pouquinho mais interessante, mas é porque ele tem menos graves, né? E pode ser que essa não seja uma troca tão desejável assim. Nos médios, eu reitero, tuning de referência, cara. Pinagain extremamente bem colocado, timbres super naturais. Eu sinto que são médios com um ótimo destaque na apresentação. Eles são um pouquinho mais presentes do que aquele Pinagain de um True Fear Zero Red, mas eu achei realmente excelentes para um fone dessa categoria, tá? Mas, de novo, aqui nada tão diferente do Defy ou do Zero. Todos eles são fones fantásticos em termos de médios, né? Aqui não é diferente. Já nos agudos, como eu disse, eu acho que ele fica entre um e outro. O KZ é comparativamente mais recuado e o Zero é mais brilhante. Em termos de qualidade, são agudos excelentes, com um ótimo brilho, um timbre legal e boas tecnicalidades também. Eu acho que eu só noto que são agudos sem
meio que um nível muito alto em articulação e definição quando eu comparo a fones bem mais sofisticados. Porque assim, só ouvindo ele, né, me acostumando com ele, é excelente, eu não sinto falta de nada. Eu acho que tudo que está na região aguda é muito bem definido, é presente, tem um ótimo recorte, é rápido, sabe? Eu acho que até por isso ele tem uma resolução e detalhamento bem interessante para um fone dessa categoria. De novo, melhor do que o Zero. Aliás, perdão, melhor do que o KZ, tá? O Zero é um pouco mais parecido. Mas eu acho melhor também, porque ele não tem a aspereza que pode acometer o 7 Hz ou principalmente o True original. Então, resumo, esses são os meus agudos favoritos entre todos esses fones. Para fechar, o True 2 é o meu fone favorito entre todos esses fones. Em resumo, eu diria que ele entrega o envolvimento do DeFi, que é um fone mais envolvente, né, um pouquinho mais caloroso, com a pegada mais técnica de um Zero, entendeu? Então, ele se torna, no final das contas, um excelente all-rounder. Ele funciona melhor do que Zero e True para gêneros que requerem mais intensidade, tipo um rock, um hip hop, uma música eletrônica, né, uma coisa mais vigorosa para se divertir, e ele traz mais detalhamento e mais transparência para gêneros mais calmos que destacam as tecnicalidades, entendeu? Então, aqui parece que a Moondrop partiu do que era bom no True, resolveu as poucas limitações que existiam nele e potencializou bastante os atributos, entendeu? O resultado é que esse é meu novo favorito na casa dos $20. Simples assim. Então, ele substitui o KZ DeFi na lista de recomendações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.